E, né, quando o Daniel, meu esposo, ele pediu, né, para eu estar compartilhando isso, foi algo que me trouxe ao mesmo tempo assim alegria e temor, né? Temor porque há uma palavra que o Senhor vem ministrando no meu coração já há um tempo, né? Então não foi algo que, né, o Daniel falou assim, olha, né, você poderia ministrar, até para quem não sabe, hoje à noite ele está lá em Votuporanga, ministrando na igreja em Votuporanga, por isso que ele não está aqui, né? Meus filhos estão na casa da minha mãe, mas era algo que o Senhor já vinha ministrando no meu coração, me ensinando, me exortando, né? Gerando algumas transformações. Em algumas situações eu vejo ainda que eu preciso, né, vencer, né? E todos nós estamos juntos nessa caminhada, né, de ser transformado de glória em glória, né? Ser o mais parecido possível com Jesus. E esse tema sobre procrastinação, eu não sei se alguém vai lembrar, uma palavra, né, grande, esquisita, né? Alguém tem ideia do que seja isso? Procrastinação. O que é procrastinação? A Lolo falou que é para deixar fazer para depois, de última hora, tá? E é isso mesmo. Mas eu não sei se vocês lembram, quando a gente preparou a dinâmica do acampamento, que lá na cruz tinha um monte de plaquinha com o nome de pecado. Vocês lembram da dinâmica, todo mundo, né? E eu não sei se alguém vai lembrar, mas uma das plaquinhas, né, que inclusive foi algo que Deus colocou no meu coração, e eu compartilhei com a Nicole, que foi ela que fez as plaquinhas, estava lá essa palavrinha procrastinação, não sei se alguém lembra, né? Porque eram tantas palavras que estavam lá, mas era porque o Senhor vinha me incomodando muito, né? E eu vejo que isso que é algo que atrapalha muito a caminhada, né? A gente vai ver quais são as consequências da procrastinação. E a gente vai ver que uma das consequências é a culpa. E qual que era o tema do acampamento? Quem lembra o que está escrito em Hebreus 12? Vocês decoraram, falaram o decor. Quem que lembra? Como? Quem quer vir aqui falar rapidamente? Hebreus 12. Traz aí o óculos, Lolo. Pode vir. Pode vir aqui. Pode vir. Sim, vem aqui ler. Vem. Não, vem aqui. O Tainan pediu para falar tudo no microfone que está gravando. Tem que obedecer o Tainan. Verde. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Hebreus 12, 1 a 2. Amém. Se a gente ler um pouquinho antes, fala para a gente deixar todo... O quê? Peso e embaraço. Todo mundo concorda que a culpa é um peso? Não é? Então, como que a gente corre pesado, né, embaraçado? E a culpa é uma das consequências que a gente vai ver da procrastinação, né? Então, na continuidade do que a gente viu no encontro, né, que eu quero deixar isso para vocês, porque é algo que vem afetando não só os jovens, tá? De fato, assim, hoje no mundo existem muitos estudos que pesquisam jovens na fase acadêmica, né, na fase de escola, faculdade, né, ou mesmo no trabalho, jovens que procrastinam, ou seja, que ficam adiando, protelando, deixam as coisas, né, de última hora. Então, eles estão vendo que isso causa um baixo rendimento escolar, né? E na empresa, quando eu trabalhava como enfermeira dentro de hospital, né, eu vi o quanto prejudicava o serviço também, né, quando algum funcionário ficava deixando as coisas para depois. E isso na vida espiritual também é muito ruim, né, a gente vai ver, tá? Então foi por isso que o Senhor, né, colocou esse, creio, né, esse despertar no meu coração primeiramente, né? Eu quero compartilhar com vocês o que eu recebi do Senhor, né?
e em continuidade do que a gente viu do acampamento. Para quê? Com qual a finalidade? Da gente deixar todo o peso, todo o embaraço. Amém? Deixa eu só ver aqui onde eu vou. Bom, vocês já citaram mais ou menos, né, a ideia que vocês têm de procrastinação, mas procrastinar é bem diferente de fazer a coisa certa na hora certa, né? Então, embora eu já perguntei aqui, né, se eu perguntar o que é procrastinação, seria mais ou menos isso. Vocês concordam? Não é? Não é isso que acontece às vezes? Hoje, quando a gente tem que fazer alguma atividade, alguma tarefa, né? Eu imagino que vem muitas coisas na mente de vocês, né? Eu posso parar de fazer agora o que eu tenho que fazer e tomar um café, né? Ou eu posso, o que a gente costuma fazer que atrapalha? Podem falar, que não é o que a gente deveria fazer. Netflix? WhatsApp? Fala, Vinicinho. Dormir, né? Aí o Provérbios fala para a gente ter com a formiga, aprender com a formiga, né? Para deixar a preguiça, tá? E aí eu achei interessante, né? Uma imagem que fala do ciclo da procrastinação. Ficou um pouco, como fala, desfocado, tá? Mas o primeiro desenho ali é assim: eu tenho uma tarefa a ser feita. Aí primeiro eu tomo um café. Aí depois eu dou uma olhada no WhatsApp, aí eu dou uma olhada no Insta, aí eu checo o e-mail. Aí eu tento de novo começar a fazer a tarefa. Mas aí eu pego para conversar um pouco, depois eu dou mais uma olhada no WhatsApp, e aí eu pego e dou uma olhada no Insta. Aí eu levanto para tomar água. Aí eu pego e dou mais uma olhada no Face, e fim do dia, e a tarefa não foi feita, né? Então hoje, se a gente... Eu tive dando uma olhada assim, em alguns estudos. Eu até achei interessante que, em algumas pesquisas que tem teste, uma das perguntas era assim, para vocês verem como os tempos mudam, né? Nas pesquisas mais antigas diziam assim, você tem que enviar uma carta. Você envia no dia que você tem que enviar ou você demora para enviar a carta? Né? Hoje aqui ninguém mais envia carta. Eu ainda peguei um pouco dessa época. Né? Mas eu acho que essa figura retratou bem a realidade nossa aqui, não é? E eu não vou falar também só dos jovens, né? Porque isso afeta até os idosos, não é verdade? Assim, tem muita pessoa assim, de idade já também que acabou, né, sendo, como que eu falo assim, influenciado aí pelas redes sociais e às vezes acaba procrastinando por conta disso, tá? Mas assim, o que significa, né, a palavra procrastinar? Né? A origem vem do origem latina, né, pro, que significa para diante ou em favor de. E crástino significa o amanhã, tá? Então, se a gente for ver no dicionário Aurélio mesmo, tem muitos sinônimos, tá? Como adiar, tardar, demorar, enrolar, tá? Transferir para outro dia, né? Então, eu imagino que conforme eu for falando, vocês vão lembrando de muitas coisas que acabam acontecendo no nosso cotidiano, tá? E aí tem alguns estudos, em termos assim, da psicologia, que fala que o hábito de procrastinar é algo decorrente da personalidade. Mas isso não é muito aceito, né? Na verdade, o que se defende, o que se acredita na verdade, é que a procrastinação, ela vem de algo voluntário. O que é isso? Uma decisão própria, né? Eu decido ter um comportamento de adiar as coisas, tá? Então, é uma questão de hábito, de comportamento. Mesmo que eu saiba que o fato de eu adiar, eu posso ter um desempenho insatisfatório ou um resultado negativo. Então, eu sei da consequência que aquilo tem, tá? Mas, mesmo assim, eu insisto em adiar, tá? Então, acredita-se que é algo comportamental, tá? É de comportamento mesmo, é algo eu decido adiar. E aí, como eu falei para vocês no início, a gente tem algumas consequências, tá?
Isso não sou eu simplesmente que estou falando, né? Eu fui ler a respeito para ver, né, o que estão encontrando de resultado nas pesquisas. E aí, quem tem o hábito, comportamento de procrastinar, acaba sofrendo uma ansiedade, uma angústia, frustração, irritação, sentimento de culpa, autocondenação, danos educacionais, profissionais, a não concretização de sonhos. E aí eu fiz questão por conta própria, porque isso eu não achei em estudo nenhum, mas a gente vai ver que isso é bíblico, tá? Que é de não estar preparado para a volta de Jesus. Então, quando eu adio, outra hora eu leio a Bíblia, outra hora eu pego para orar, eu tenho que confessar um pecado, mas é muito difícil, deixa para lá, vou passar muita vergonha. Tem que se arrepender, mas fica ali com o coração endurecido, né? Tem que perdoar, mas não perdoa, né? A gente vai adiando, e aí a gente pode, né, nos encontrarmos despreparados para a volta de Jesus. Não é isso que acontece? Eu achei essa imagem interessante porque é exatamente algo que se torna um peso na nossa vida. E aí me atrapalha na caminhada, né? Então, assim, quem está na faculdade aqui que tem que fazer TCC? Quem que está na faculdade? O Tiago está na faculdade. Quem mais que está na faculdade? Pedro está um pouco longe ainda do TCC. A Bruna, o Neto. Geralmente, pessoal, às vezes tem para fazer TCC, adia, deixa para a última hora, né? E isso vai tendo consequências ruins. Eu fico pensando naquilo, aí eu tenho que entregar, mas eu nunca começo, eu não começo, e eu tenho que entregar. Então, o fato de eu lembrar daquilo que eu tenho que fazer e não faço, isso gera um peso, gera uma culpa, gera um incômodo. Né? Eu não posso nem ouvir falar em TCC que, nossa, dá até um calafrio, assim, um suador. Né? Por quê? Porque é algo que eu tenho que fazer e não fiz, não é verdade? E isso também na profissão, né? O chefe foi lá pedir uma tarefa, você está lá enrolando, aí você vê o chefe, ele vem falar com você, até tigela assim, né? Porque ele pediu algo que você ainda não fez, não é verdade? E isso, gente, é em coisas corriqueiras, né? As meninas aqui, né, quando forem responsáveis pela sua casa, né, numa cozinha, se você deixa tudo para a última hora, com certeza você vai, se é uma compra para a última hora, você vai pagar mais caro. Se você não planeja comida antes, e às vezes chega na hora H, você vai ter que comprar pronto, você vai pagar mais caro. Né? Vocês vão lembrar disso que eu estou falando agora. Tá? Eu lembro uma vez, a Neta Maria, inventei de última hora de fazer umas... Não sei se alguém lembra do noivado deles, umas tortinhas de massa folhada de maçã. De fato, eu tive a ideia, assim, já era de última hora, mas aí eu tinha que comprar tudo e estava em cima da hora. Então, não tive... E era muita maçã, né? Muita maçã que eu ia usar. Então, o ideal era que eu tivesse tempo para me planejar, programar, encontrar um preço bom. Mas eu não tinha tempo para isso. Né? Então, eu paguei muito caro, né? Sem ressentimento. Né, foi com muita alegria na maçã. Né? Mas por quê? Porque ficou para a última hora. Tá? Então, gente, se a gente parar aqui para pensar, todo mundo algum dia já procrastinou, já deixou alguma coisa para a última hora, e aí ou entregou mal feito, né? Porque se eu deixei para fazer um trabalho, se eu deixei para estudar de última hora, eu não vou tão bem na prova. Afinal, eu não estudei o quanto deveria, eu não caprichei o quanto eu poderia caprichar no trabalho. Né, eu deixei para comprar de última hora, então não deu tempo para eu pesquisar o melhor preço. É que vocês ainda nessa fase, né, não têm tanta responsabilidade de uma casa. Mas é bom que vocês gravem isso. Mas vocês estão vivenciando isso. Quem está na escola, Né? É óbvio, se eu deixei para estudar, fazer um trabalho de última hora, eu não vou conseguir fazer bem feito. Não é assim? Não é verdade que eu estou falando? Ou alguém discorda aqui? Alguém quer dar um exemplo, como eu contei da maçã? Não? Né? Vergonhoso, né? Falar disso. Tá? Mas se alguém quiser dar algum exemplo, tá? Fique à vontade. Bom, eu trouxe aqui só um exemplo, assim, né? Só para a gente ter uma ideia que isso, como eu falei, é algo que tem provocado tanta angústia, ansiedade,
né, que tem muitos estudos sobre isso, mas eu quis trazer algo aqui brasileiro, tá? Um estudo recente. Foi entrevistado, né, 173 alunos de uma universidade, e dos 173, olha, mais de 80% dos estudantes procrastinavam suas atividades pelo menos uma vez na semana. E dentre esses mais de 80%, 60% deles afirmou que a procrastinação, de fato, atrapalhava o rendimento acadêmico. Tá? Então, isso aqui tem estudos que comprovam. Embora eu acho que todo mundo já viu a consequência de deixar para a última hora, não é verdade? Tá? Mas e se eu perguntar aqui, não vale pensar no colega, no irmão, né? Para pensar em si mesmo aqui. Né? Será que eu tenho esse comportamento de procrastinar? Será que a gente tem? Eu trouxe algumas perguntas aqui, tá? Que tem pesquisas, tem instrumentos validados, que tem como medir isso, tá? Mas não é o meu objetivo aqui, né? Deixa que dê o som do coração, vocês vão orar, buscar do Senhor, falar, Senhor, sonda meu coração, né? Mostre-me se há algum caminho mau. Mas só para ajudar vocês, eu separei algumas poucas das perguntas, tá? De um instrumento. O instrumento ele é extenso, tá? Tem perguntas da área pessoal, da área profissional, e eu poderia colocar aqui também da área espiritual, tá? Mas algumas perguntinhas para bem rapidamente a gente pensar aqui a respeito. Olha só, eu frequentemente me vejo realizando tarefas que eu tinha a intenção de realizar anteriormente, né? Tipo assim, isso aqui já era para ter feito, e eu estou fazendo só agora. Então, pensa aí se você tem esse comportamento. Quando o despertador toca e a hora de eu me levantar da cama, eu já levanto ou eu espero o segundo, terceiro, quarto alarme? Né? Como que vocês são? Vão pensando aí. Eu geralmente tomo decisões o mais rápido possível ou eu fico adiando? Como será que vocês são? Eu geralmente demoro a iniciar o trabalho que eu tenho para fazer? Ou me foi solicitado um trabalho, seja na empresa ou na escola, eu sou daquele que já chega e vou fazendo, ou eu deixo lá para entregar no último dia ou fazer na véspera, né? Como que eu sou? Eu prefiro sair mais cedo para um compromisso, ou eu saio de última hora e sempre chego atrasada? Costumo começar um trabalho logo após ele ser me solicitado? Ou eu acabo protelando? Frequentemente eu termino uma tarefa mais cedo do que o necessário? Eu normalmente faço todas as coisas que eu planejo fazer em um dia? Ou eu sou daquele que eu nem planejo? O jeito que vai, vai. Né? Porque tem isso também, né? Tem gente que às vezes nem planeja. Né? E aí isso não vem de Deus. Essa história de deixa a vida me levar, isso não vem de Deus. Amém? Tá? Tudo bem? Aí, vocês já se encontraram onde vocês estão? Bom, isso eu trouxe um pouquinho, né, do que eu via em alguns estudos e tudo mais. Mas o que eu quero dar ênfase aqui, tá, é sobre o que a Bíblia fala, nos diz, sobre o que fazer com o nosso tempo. Tá? Hoje, nesse mundo, a gente ouve muito assim, porque eu não tenho tempo para nada, porque o tempo tinha que ter mais de 24 horas, né? A gente não acaba ouvindo isso? E aí, um dia, né, eu li esse texto aqui, ó. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Até então, eu li esse versículo, e eu achava que quando falava assim, que há tempo para todo propósito, eu achava que isso se referia às grandes coisas. O dia de eu casar, o dia de eu passar na faculdade, né? Quem que vai prestar vestibular ainda? Levanta a mão. Foi uma época assim na minha vida um pouco de ansiedade, então eu ficava orando, declarando isso, né?
tudo tem seu tempo determinado. Quando eu queria me casar, eu também falava, não, Deus tem um tempo certo. Até que um dia, lendo essa passagem, sabe quando a palavra sai daqui, ela entra, né, no nosso coração, o Senhor falou assim comigo. Quando diz que tudo tem o seu tempo, não é só as grandes coisas, os grandes eventos. É tudo. É hora de acordar, é hora de trabalhar, né, é hora de fazer uma tarefa, é hora de ler a Bíblia, né, é hora de eu ter um momento de lazer. Tudo é tudo, não é verdade? Né, quando a gente tem os filhos que são criança, né, a gente fala, olha, né, tudo tem o seu tempo, tem que esperar, tem que fazer agora, né, porque a obediência em si, né, para ela ser de fato obediência, ela tem que ser imediata, né? Então, essa questão do tempo, tudo tem o seu tempo. Então, se foi me solicitado uma tarefa para hoje, é para hoje, né? O que falta, na verdade, que eu entendi que o Senhor falou comigo, tá? É exatamente essa palavra, remir o tempo. Em Efésios 5, 15 e 16, se vocês quiserem até abrir, eu trouxe os versículos para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Para remir o tempo, na verdade. Diz assim, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. O que significa remir o tempo? Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Então, o que eu entendi que, na verdade, falta não é o tempo, mas é eu remir o tempo. Então, eu decidi que eu ia vigiar, que eu ia me esforçar para sair do meu vocabulário essa palavra. Eu não tenho tempo para nada. Porque eu estou atropelada. Porque eu estou numa correria. Isso não é bíblico, né? Se a palavra fala que eu tenho que remir o tempo, né? Se eu vivo assim, eu tenho que me arrepender e aprender a remir o tempo. Isso é algo que eu estou em aprendizado. Mas eu tenho mesmo orado para o Senhor que eu não quero mais que essa palavra esteja no meu vocabulário. Né? O que a gente precisa de pedir é sabedoria ao Senhor para remir o tempo. Tá? Porque o tempo, a palavra diz que há tempo para tudo. Então, como eu falo que eu não tenho tempo? Não é contraditório? Não é? E aí, eu quis trazer para vocês, como vocês são jovens, né, embora eu sou jovem também, tá? Eu quis trazer o exemplo de um jovem, o Ezequias, que a gente sugeriu a leitura, tá? Que está lá em 2 Crônicas 29. Eu pedi para ler o capítulo todo, né? Aqui eu vou dar ênfase em alguns pontos. E eu vi que esse jovem, ele fez a coisa certa na hora certa. Ou seja, se tem um jovem que não procrastinou, foi Ezequias. E eu fiz questão de trazer o exemplo dele, porque ele era um jovem. Tá? A gente não está falando alguém aqui de 50, 60, 70 anos, né, que já vivenciou muitas coisas. E ele, com 25 anos, ele começou a reinar. Tá? Se vocês quiserem acompanhar aqui. Então, me chamou a atenção que ele só tinha 25 anos. Quem tem aqui até 25 anos? Até 25 anos. Quem tem mais de 25? Mais de 25. Levanta a mão bem alto. Mais de 25. Então, vocês estão na média aí de Ezequias. Tá bom? Então, fala que quando ele começou a reinar, ele reinou 29 anos em Jerusalém, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, não sei se alguém conseguiu ler um pouquinho para trás de 2 Crônicas 29, a verdade é que Jerusalém, né, em termos assim, espiritualmente dizendo, estava um caos. Por quê? Porque os pais de Ezequias, os reis que antecederam Ezequias, diferente de Davi, eles profanaram o templo, que era a casa do Senhor, que é onde eles adoravam. Eles trouxeram ídolos, eles destruíram as coisas do templo, né? Eles fecharam as portas do templo, então estava um caos. Imagina hoje, a gente tem ouvido muito murmúrio, né, da situação que está o Brasil, muita notícia, e a gente fala, nossa, que situação complicada, né?
Quem tem aqui 25 anos? Tem alguém com 25? A Nicole, o Vini e a Bruna. Então imagina vocês, na idade de vocês hoje, assumir a presidência do Brasil, né, na situação que se encontra. Né? O que será que vocês iriam fazer primeiro? O que você ia fazer, Nicole? Socorro. Vini, o que você faria? Não sabe. Bruna, você chuta alguma coisa? Primeiro, qual que era a primeira coisa que você faria? Ela ia mexer na educação, tá? Muito bem, gente, palmas. Então eu vou falar para vocês o que Ezequias fez. Então lembrem o contexto que vinha Ezequias. Inclusive, os pais dele estavam nessa situação, tá? Olha só. Então diz assim que ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. Mas Davi tinha, já digamos assim, foi um dos seus antecessores, mas já fazia muitos anos isso, tá? Que era seu predecessor. Então me chamou a atenção que diz assim, que no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Então foi a primeira coisa que ele fez. Interessante, né? Primeiro mês no primeiro ano, tá? Então foi o plano dele, ele tinha um plano, não foi assim, imagino que tipo, né? Eu vou fazer o que eu acho melhor. Não, com certeza ele buscou de Deus e fez um plano, até porque fala que ele fez o que o Senhor aprova. E aí ele convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado e disse: escutem, levitas, santifiquem-se agora. Então não era uma coisa assim para depois. Até se vocês lerem a Bíblia, né, vocês vão ver quantas expressões tem fazendo assim apelo à urgência. Agora, imediatamente, depressa, tá? Vocês vão perceber isso. Então, olha, santifiquem-se agora e santifiquem o templo do Senhor, o Deus dos seus passados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Tá? Eu pulei alguns versículos, tá? Então, quem conseguiu ler em casa, né, vai ficar mais fácil, mas depois vocês podem estudar novamente, eu posso disponibilizar isso, tá? Aí ele diz: porque nossos pais foram infiéis, fizeram que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem. Então, estes levitas puseram-se a trabalhar. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Então a gente vê aqui no versículo 36, que é esse último que está ali em amarelo, que isso teve uma consequência. Não só na vida dele, mas de todo o povo, de toda Jerusalém, né? E isso em pouco tempo. Então aquele caos que estava instalado por conta dessa coragem dele de romper com tudo aquilo que ele tinha aprendido dos pais, né, de tantos anos que aquilo não vinha um caos, né, desde muito tempo, tá? Então ele decidiu não ser negligente. Ele decidiu ter uma atitude imediata, tá? Ele planejou, ele teve uma atitude imediata, né? E isso abençoou ele e todo o povo de Jerusalém, tá? E aí, só para a gente tentar imaginar o que seria isso nos dias de hoje, tá? Porque eu não sei qual que é o instrumento que ele tinha. Eu fiquei imaginando como que devia ter sido o planejamento dele. E aí eu quero dar alguns exemplos práticos aqui com vocês. Então eu imagino que ele talvez tinha uma tabela, né, talvez escrita numa pedra, não sei como que era isso, tá? Estava lá, no primeiro ano dos 29 anos que reinou. Então ele tinha lá, no primeiro mês, no primeiro dia, o que ele fez? Ele decidiu que ele ia abrir as portas da casa e depois ele ia ordenar os levitas para santificar no Senhor. No versículo 20 de 2 Crônicas 29, fala que ele se levantou de madrugada. E aí eu imagino que isso, então, que está ali no segundo dia, foi o que ele fez na sequência. Né? Que você vê também que ele não era preguiçoso, porque ele levantou na madrugada, e ele reuniu os príncipes
para ordenar o sacrifício de animais, em prol dos pecados. Naquela época, quando alguém pecava, então sacrificava animais. E depois ele ordenou, então, os levitas que louvassem ao Senhor, tá? Então, o que acontece? Lembra que eu falei assim, tinha uma das perguntas do teste, que dizia assim, você consegue fazer no dia tudo o que você planejou? E aí eu perguntei, mas será que todo mundo aqui planeja? Né? Aí, às vezes, a gente ouve assim, não, mas o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Né? Por que eu vou planejar? Né? Não é isso que a Bíblia quer dizer. Né? De fato, assim, todos os nossos planos devem ser de acordo, debaixo de oração, de acordo com o conselho do Senhor. Né? Mas a gente tem que aprender, sim, né? Deixa eu só ver o que vem aqui na sequência. A gente tem que aprender a planejar, a programar. E é isso, gente, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Para todas as áreas. Tá? Então, para a área espiritual, eu tenho que me programar. Que hora do dia que eu vou ter meu devocional, meu tempo de intimidade com o Senhor? Tá? Porque se eu não me programo, o dia passa e a gente vai para a cama, né, sem buscar o Senhor. Né? Eu tenho que, vamos supor que eu tenho um trabalho para entregar sexta-feira. Tá? Então, que dia que eu vou pegar para fazer o trabalho? Tá? Não posso lembrar só do trabalho na sexta-feira. Então, eu quero dar alguns exemplos práticos, tanto da vida pessoal, tá? Quanto da vida profissional para vocês, para tentar, às vezes, ajudar. Né? Pode ajudar alguém. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha, não lembro agora, sei lá, uns 20 anos. E eu precisei de fazer agenda, porque na época eu era representante de sala, então era muito compromisso, eu não podia correr o risco de esquecer, porque daí não só eu ia ser prejudicado, mas como toda a minha turma de 60 alunos. Imagina que se eu esquecesse de dar um aviso. Tá? Então hoje a gente tem muitos recursos. Vocês têm agenda escrita, pode ter agenda no celular. Hoje eu sou uma pessoa moderna, né? Eu uso o celular. Mas eu usei agenda de papel por muitos e muitos anos. Tá? E aí a dica que eu queria deixar para vocês, que na minha agenda eu não anotava apenas os compromissos daquele dia. Como eu disse para vocês, se eu tinha uma prova na sexta-feira, então eu procurava ser organizada para anotar lá o dia que eu ia estudar aquela disciplina. Tá? Se eu tinha um trabalho para fazer, então, vamos supor, era sexta, estava lá na terça-feira, fazer o trabalho. Eu não anotava somente o compromisso em si, entenderam? Deu para entender como eu fazia? Tá? Eu não estou dizendo que isso é uma regra. Só quero dizer que isso é uma coisa que me ajudou. Tá? Porque senão, às vezes, a gente esquece de se programar, de se planejar e assim por diante. Tá? Né? Hoje, na minha vida, né, atualmente, com 2 crianças, eu e o Dani, a gente fez uma programação semanal. Né? Então, o nosso tempo de intimidade ali com o Senhor, na sequência, né, eu vou trabalhar, então aí à tarde, o que eu tenho que fazer na sequência, tá? À noite, o nosso dia da família, tá? Os dias que a gente deixa para fazer visita, os dias de encontro. Tá? E até eu e o Daniel, como nós somos casados, a nossa agenda ela é compartilhada. Né? Embora a gente procure se comunicar muito para não acontecer de chocar compromisso, chocar horário e assim por diante. E quando eu tinha agenda de papel, eu lembro que o Daniel dava muita risada até, porque eu tinha um hábito assim, uma vez que eu fazia aquele compromisso, tipo, eu punha um ok, né? Eu tinha um prazer em né? A Samila já viu, por isso que ela está rindo. Tá? Eu tinha um prazer assim, em colocar ok. Quando eu começava a perceber que eu não colocava o ok, eu riscava aquilo, e eu repetia aquele compromisso no outro dia, porque eu não tinha feito, aquilo já começava a falar, poxa vida, né, eu estou adiando demais, tem alguma coisa errada. Né? Eu tenho que dar um ok logo nessa situação. Tá? Então, eu só estou dando alguns conselhos que às vezes pode ser útil e pode ajudar vocês. Né? Depois, se alguém quiser contar alguma experiência de como faz. Mas, no meu caso, isso me ajudou muito a planejar, a organizar, mesmo em relação à vida espiritual. Tá? Vamos supor, teve encontro de mulheres. Eu não pude começar a pensar no encontro de mulheres e na semana do encontro de mulheres.
né? A Gi que está aqui, que ajudou a organizar e planejar, sabe, né, com quanto tempo de antecedência que foi, tá? Então a gente tem, tá? Isso não significa, né, ser, digamos assim, ansioso, tá? Isso significa buscar do Senhor sabedoria para planejar e a gente fazer as coisas da melhor forma possível, tá bom? Então eu trouxe assim só um exemplo para ficar bem claro o que foi que Ezequias ele planejou. Detalhe, ele priorizou o Senhor. Então aqui a gente tem muitas coisas para fazer, todo mundo aqui tem muita coisa. Mas um conselho, se a gente for olhar para a vida de Ezequias, priorize o Senhor em tudo que vocês forem fazer. Amém? Bom, algumas características então que eu enxerguei, né, lendo esse capítulo algumas vezes, é que Ezequias, ele não foi negligente, tá? E ele também disse, né, para os filhos não serem negligentes, né, para as pessoas não serem negligentes. Negligente é aquele que se ausenta no momento de exercer suas obrigações, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui do Daniel, que cortou o braço. Tá? Vamos supor que ele sabe que ele tinha que estancar ali, apertar a artéria para parar de sangrar, mas ele fala, eu vou fazer isso, mas depois eu faço. Né? Deixa eu resolver outras coisas aqui, depois eu faço. Ele ia fazer, mas o que ia acontecer se ele deixasse para pressionar o braço tempos depois? O que podia acontecer? O que é, Lolo? Misericórdia, ele podia morrer, tá? Então a negligência é fazer o que tem que fazer, mas na hora que tem que fazer. Então Ezequias ele não foi negligente. Ele foi corajoso e muito corajoso. Por quê? Porque ele rompeu com todo o ciclo que vinha vindo dos seus antepassados, inclusive dos pais. E aí às vezes a gente ouve cristão falando assim: a gente é brasileiro mesmo, deixa tudo para a última hora, a gente dá um jeitinho brasileiro. Né? Eu queria lembrar, quem lembra o que está escrito? Deixa eu abrir aqui. Em 1 Pedro 2:9. Nós somos nação santa. Então, antes da gente ser nação brasileira e falar que o brasileiro deixa tudo para a última hora, né, e dá um jeitinho, fala assim, ó: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então você é um povo santo. Antes de você ser brasileiro, né, você é santo. Então se você é santo, você tem que romper com essa natureza do velho homem. Então não importa se os teus pais deixam tudo de última hora, se tua família tem esse costume, se teus antepassados, tua avó, sempre foi assim, meus pais, meus avós, meu bisavô sempre deixou de tudo de última hora. E nunca programa nada, e nunca planeja. Né? O Senhor está te chamando, né, para fazer o que é certo, na hora certa, hoje, agora. Amém? Então, Ezequias ele foi corajoso, né, para mudar, se posicionar com toda aquela situação. Ele planejou, como a gente já viu, né? A gente comentou bem desse planejamento dele. E a gente viu também que em tudo ele priorizou agradar a Deus. Tá? E aí a gente vê, então, uma consequência, né, da atitude de Ezequias. Eu já li o versículo que diz que Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Eu achei interessante, né, de falar que foi em tão pouco tempo. Né? Então, todos os que estavam ao seu redor foram abençoados pela sua postura. O Senhor tem falado muito, né, comigo, com o Dani sobre isso. Até na ministração sábado, o Dani ainda mencionou, quando Paulo e Silas estavam adorando na prisão, todos os presos foram libertos, devido a uma ação ali de Paulo e Silas, né, de adoração. E aqui a gente vê também essa consequência da atitude de Ezequias, né, envolvendo todos, né, que estavam perto dele. E a palavra nos dá uma promessa, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita de fato, o Senhor vai acrescentar se a gente priorizar um reino, se a gente buscar um reino,
né, diante de todas as coisas. Eu imagino que como rei, ele tinha muitas coisas para fazer. Como eu perguntei aqui, quem assumisse a presidência do Brasil, às vezes a gente fica, né? Por onde eu começo? Né? Então fica uma dica, né? Priorize o reino, busque o reino, tá? Mas comece, planeje e comece. Eu quis também trazer, tá, alguns exemplos do Novo Testamento, tá bom? Quando Jesus ele passa e chama, né, Pedro, chama André, que eles estavam lançando o rede ao mar, né, que eles eram pescadores, Jesus fala assim, olha, siga-me e eu vos farei pescadores de homens. E a palavra diz que fala que no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Não fala que eles retrucaram, não, peraí, a gente está acabando de pescar aqui, né, peraí, não. Né, eu falo que foi no mesmo instante. Fala também, né, que de Tiago, né, e João, que eles estavam no barco com seu pai preparando as redes. E Jesus, quando passou, chamou, o que eles fizeram? Deixaram imediatamente o barco do seu pai e também o seguiram. Né, o que eu comentei no início, né, da obediência imediata. A obediência é algo que não deve ser adiado ou procrastinado. Amém? Uma outra coisa que eu queria comentar, né, principalmente quando se trata de decisões, tá bom? Eu até coloquei, né, procrastinação versus prudência, né? Porque às vezes algumas pessoas, para justificar o fato de tudo elas adiarem, não, eu tenho que ser prudente. Né? Eu não posso sair apressadamente fazendo as coisas. A gente tem que ser prudente, tá? E de fato a palavra lá em Efésios, né? Já alguns slides, estava escrito que vede prudentemente como andais, não como nécios, remindo o tempo. Então a palavra, de fato, ela nos exorta a prudência, mas em seguida fala para remir o tempo, tá? E aqui em Lucas 14, 28, eu sei que é um texto muito conhecido de todos, né? Que aqui eu vejo a palavra fazendo referência a essa questão da prudência. Né? Não é uma coisa da gente sair fazendo. Planeja, mas faça. Então diz assim, pois qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas? Eu trouxe aquela planilha, né? Pensando ali como foi Ezequias, porque com certeza ele pensou antes de dar as ordens, antes de lá abrir as portas da casa do Senhor. Tá? Então, com certeza, ele planejou. Tá? E a gente tem que buscar conselho também. Né? Com os nossos pais, com o nosso líder, com alguém que tem uma carga de cuidado pela nossa vida. Porque diz que, aonde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros, se confirmarão. Né? Principalmente na questão de tomada de decisão. Porém, nós não podemos passar a vida adiando uma decisão em nome, entre aspas, de uma prudência. Né? Torando. A oração ela é fundamental. Tá? Mas tem decisões que a gente não pode protelar para tomar decisões. Né? O que ia acontecer se Ezequias ele protelasse essa decisão? O que estava acontecendo com os homens? Morrendo. Com as mulheres e os filhos. Sendo presos em cativeiro. Não é isso? Então não era uma coisa que ele podia ficar, eu vou passar primeiro um ano inteiro orando, né, para depois ver o que eu vou fazer. Tá? Então não é assim. E aí eu trouxe alguns exemplos bíblicos que fazem apelo a uma questão de urgência. Tá? Se vocês olharem a Bíblia, eu achei um exemplo, que depois eu vou contar para vocês, que fala, inclusive, que Jesus ele demorou. Tá? Tem um exemplo que fala que Jesus demorou. Mas, assim, olha, gente, no Velho Testamento, quando, né, Moisés estava lá no monte, Deus fala para ele, desce imediatamente, que o povo está idolatrando, o povo está fazendo bezerro. Né? Então, a gente encontra na Bíblia, muitas vezes, essa palavra depressa, rapidamente, imediatamente, tá? E aqui a gente já viu alguns dos discípulos que deixaram as redes imediatamente, mas olha aqui, né, quando Jesus, né, os discípulos recebem, né, a notícia
que Jesus tinha sido ressurreto. Está falando aqui de 2 discípulos, tá? Em João 24, diz assim: e os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Tá? Então você não vê assim uma leseira, sabe? Que Jesus ressuscitou? Ah, vamos lá. Né? Ah, daqui a pouco eu vou. A gente não vê isso na Bíblia. Né? Depois em Atos 17:15. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Então a gente vê de novo aqui essas situações de pressa. Tá? Em Lucas 15:22, falando do filho pródigo, diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Né? Então não era tipo assim, ó, quando der, vai lá, traga uma roupa, né? Depressa. Lucas 14:21, o último exemplo que eu trouxe aqui. Né? Porque, gente, tem vários, né? Eu fui buscar na Bíblia, tem vários mesmo, tá? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Tá? Então, se vocês, né, prestarem atenção na Bíblia, vocês vão encontrar muitos desses exemplos. E aí aqui eu trouxe um exemplo de demora. Tá? Mas, na verdade, essa demora, né, Jesus, que conhece todas as coisas, ele tinha um propósito, né, para essa demora. Que diz assim, João 11:6, quando Jesus ficou sabendo, né, que Lázaro estava doente, diz assim: no entanto, Jesus, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. E o que aconteceu? No decorrer da história, quem que lembra? Ele morreu. E aí o que aconteceu, igual está ali na figura? Jesus ali, porque daí a irmã dele questiona: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o que a irmã dele fala? Hã? Ele não teria morrido, mas o que ela fala depois? Vocês lembram da passagem? Elas criam que Jesus podia fazer um milagre, e foi de fato isso que Jesus fez. E aí eu estava compartilhando antes com o Dani, né, tudo que o Senhor tinha colocado no meu coração para passar para vocês. Ele pediu para dar um recado. Então aqui em obediência a ele eu vou dar um recado. Então ele disse assim, que vocês só podem demorar para fazer alguma coisa quando for para vocês ressuscitarem alguém, tá bom? Do contrário, tá? Do contrário, façam tudo na hora certa, né? Procuram fazer tudo imediatamente, não protelar. Tá? Então foi um exemplo da Bíblia, né, que eu lembrei aí de demora. Amém? Você riu, né, Tom? Cara do Daniel, né? Mas ele pediu para eu dar esse recado para vocês. Tá? E aí eu trouxe também alguns alertas da Bíblia sobre o perigo da procrastinação. Tá? Podem ter outros. Até se alguém aqui lembrar de um outro alerta, né, pode ir aqui compartilhar. Marcelo, Gisele, Donizete, a Renata que chegaram, qualquer jovem, pode lembrar, mas alguns que me chamaram a atenção. Tá? Em Eclesiastes 11:4 diz assim: quem somente observa o vento nunca plantará. Né? Fica só observando distraído, não vai começar a fazer nunca. Né? E o que olha para as nuvens também não vai colher, né? Porque não começou nem plantar, o que dirá colher. Tá? Então eu vejo que essa é uma advertência para a gente não perder tempo com as distrações. Né? Em vez de fazer o que tem que fazer, em vez de eu pegar, plantar e colher, em vez de eu estudar, trabalhar, orar, e aí a gente já comentou. Né? Aí eu perco um tempo demasiado com WhatsApp, com Facebook, rede social, com seriado, Netflix, com jogo, sei lá. Com o quê? Dormindo, né? Vai ter com a formiga. Eu já lembrei aqui de Provérbios, tá? Um outro alerta, né, que o Senhor me chamou a atenção, né, do perigo da gente demorar para fazer,
é sobre não confessar pecados, tá? Por quê? Porque em Salmo 32:3, Davi, ele diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, tá? Então é uma coisa que eu tenho que ser rápida, porque se eu demorar, o que vai acontecer? O nosso corpo vai definhando. Um outro alerta que eu vi, né, que nós não podemos endurecer o coração, a gente tem que ser rápido, ter o coração sensível, quebrantado, hoje, agora. Por quê? Porque em Hebreus 4:7 diz, hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é mês que vem, tá? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí tem pessoas, às vezes, que passam meses, anos com o coração endurecido, né? Que nós não sejamos assim, né? Se o Senhor falou hoje, né? Então vamos obedecer hoje. Amém? Uma outra coisa que me chamou atenção, contrário do que o mundo diz, o que o mundo fala? Cada um cuida da sua vida, não é? Agora, o que a Bíblia fala? Não fala para a gente ficar, como que eu falo assim, futricando a vida dos irmãos, não é isso. Tá, mas também não é que o mundo fala, né? Cada um cuida da sua vida, né? Não é assim que a Bíblia fala, o mundo fala, como que é? Cada um por si e Deus para todos. Vamos ver o que a Bíblia fala. E aí eu queria também chamar a atenção de vocês, tá? Com a vida dos irmãos que cercam cada um de vocês. Porque em Romanos 12:11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Então vamos supor que eu estou vendo algum irmão pecar numa enroscada, que está falhando, tá? E eu, quer saber? Não quero me envolver nisso não. Não quero rolo para mim. E aí a gente vai levando. E vai adiando. E olha aquela situação, sabe daquela situação. Aí lembra que eu falei, começa a gerar, a gente vai adiando, o que vai gerando na gente? Um sentimento do quê? De culpa. Por quê? Porque eu estou vendo que meu irmão está caminhando para o inferno e eu estou de braço cruzado, até porque eu não quero me envolver, né? Então, a Bíblia fala para eu não ser vagarosa no cuidado, né? Pelo contrário, isso não é para ser vagarosa, é para eu ser rápida, ligeira, né? Em Hebreus 3:13 diz assim: antes exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, não é amanhã e não é depois, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Mesma coisa, né? Eu estou vendo aqui que tem, às vezes, irmãos ao meu redor aqui, tá? Ou vamos supor que eu, né, estou com o coração, eu estou pecando, né? Ou eu estou com uma tendência ali a cair e pecar. E aí ninguém me exorta. Leia, né? O que eu corro o risco? De eu ter o coração endurecido pelo engano do pecado. E aí isso é falta de amor, né? Porque Jesus, ele vai voltar para levar a igreja. E a igreja inclui eu e vocês, né? Inclui vocês e os irmãos. Amém? Então a gente tem que ter esse temor, a gente tem que ter essa responsabilidade, e é algo que a gente não pode adiar. O que a gente precisa em situações como essa é sermos bíblicos, né? Até não tinha separado aqui, mas se não me engano em Mateus 18. Deixa eu ver aqui. Mateus 18:15. Como que a gente faz se a gente vê algum irmão, então, errando, né? Fala assim: se teu irmão pecar, vai entre ele e ti somente, com um objetivo, né? Não é com senso de justiça. Uma vez eu aprendi, né, que quando a palavra diz assim, bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, quando eu tenho sede, eu tomo água, é para matar a sede de quem? Minha ou da Ana Carla? Quando eu estou com sede, eu vou tomar água, é para matar a sede de quem? A minha? Então a sede de justiça não é eu querer ver justiça na vida dos irmãos. Eu tenho que clamar por misericórdia, tá? Mas o objetivo que fala aqui no final desse versículo 15 é que se ele ouvir, eu ganhei o meu irmão. Então o meu objetivo não é de eu, agora ele vai ouvir tudo que está por aqui,
que absurdo, né? Olha o que ele está fazendo. Mas o objetivo é dele ganhar, de ganhar a vida desse irmão. Tá? Não é para eu procurar um terceiro, tá? E aí, se ele não ouvir, aí sim eu vou levar uma testemunha. Mas um irmão maduro, crescido, tá? Que não é fofoca. E aí vai por diante, né? E se ele não atender, mesmo com testemunha, aí leve à igreja. Mas a gente tem que ser bíblico nisso, tá? A palavra fala que a gente tem que cobrir o nosso irmão e não encobrir os pecados. Amém? Então, diferente do que o mundo fala, tá? Eu tenho sim essa responsabilidade, esse zelo com a vida dos irmãos, tá? E isso tem que ser rápido, né? A Bíblia exorta a não sermos vagarosos. E por último, que o Senhor falou comigo, tá? Que a gente não pode ser vagaroso e deixar para depois, é que nós todos devemos estar preparados para a volta de Jesus. E aí eu queria chamar alguém aqui para ler rapidamente Mateus 25, de 1 a 13, aqui a parábola das 10 virgens. Quem que podia vir aqui me ajudar? Rapidamente, não vamos procrastinar, rapidamente. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. O que aconteceu quando as nécias saíram para comprar o azeite? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, tarde demais. Deixaram para a última hora. Não deixaram? Né? Então, a gente não pode deixar para depois o azeite, o estar cheio do Espírito. A palavra enchei-vos do Espírito. Essa palavra é para agora, é para hoje. Amém? Então, eu queria terminar, né? Lembrando que essa palavra, né, eu abordei aqui tanto, né, a área da nossa vida pessoal, acadêmica, profissional, espiritual, né? E a gente viu a importância mesmo da gente priorizar o reino, da gente buscar o reino em primeiro lugar, né? A importância da gente fazer o que tem que fazer na hora certa, mas em todas as áreas da nossa vida. Né, a palavra fala que a gente tem que apresentar, né, nos apresentar irrepreensível ao Senhor, corpo, alma e espírito. Então é todas as áreas da nossa vida. Se tem alguma área ainda, né, que eu tenho pecado, né, de não fazer, de ser negligente, então o que a gente precisa de fazer é se arrepender hoje.
né? Porque quando eu não faço algo que é para eu fazer agora, a gente aprendeu que a gente está sendo o quê? Negligente. E essa negligência pode ter consequências tanto na minha vida quanto aos que estão ao meu redor. Da mesma forma que Ezequias, né, ele não foi negligente, isso abençoou a vida dele e os que estavam ao redor. Amém? Então, se você, né, se encontrou no teste lá que a gente fez rapidamente, e se conforme você foi lembrando, né, que você tem adiado as coisas que você tem para fazer, né, que você tem sempre protelado, deixado para depois, né, que você tem procrastinado, né, eu quero profetizar, animar vocês mesmo a se arrependerem, né, a se encherem do Espírito, a estarem preparados, né, preparados na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, no reino, amém? Em todas as áreas. E eu quero encorajar hoje, ainda hoje, tá? Vocês, antes de dormir, né, eu sei que já são 10 horas, né, eu não vou segurar vocês aqui, pedindo para vocês fazerem uma lista e coisa e tal, mas eu queria, assim, encorajar vocês mesmo a planejarem, né? Quem não tem o hábito de fazer isso, a orar do Senhor, pedir para Deus sondar o coração, né? Ver o porquê que talvez você tenha tido esse tipo de comportamento, de sempre deixar para depois, né? Se talvez foi um costume que você aprendeu com seus familiares, como Ezequias, tenha coragem de romper com esse ciclo, com esse hábito, com esse costume, né? E planeje. Fala, Senhor, me direciona aqui, o que é prioridade na minha vida, né? E começa a colocar num papel, começa a orar por isso, né? Para viver essa realidade de vida, né? Que isso não fique só uma palavra que um dia eu ouvi lá numa sexta-feira de edificação, né? Mas que isso gere transformação, que isso gere vida, porque isso aqui, gente, não é uma psicologia, né, barato. Eu até trouxe aqui alguns estudos, né, que a gente aprendeu, mas, na verdade, eles estão vendo coisas, estão descobrindo coisas que está aqui, ó, né? Se vocês abrirem a internet e foram ver, tem um monte de dicas para não procrastinar, né? A dica para não procrastinar, que a palavra dá, é a gente se arrepender, né? E obedecer imediatamente, né? Não tem outro segredo. Eu tenho que começar, eu tenho que obedecer, e hoje. Amém? E se você tiver dificuldade, né, em se planejar, em organizar, não tem problema, né? A gente tem um ajudador maravilhoso, que é o Espírito Santo, né? Peça para o Espírito Santo te direcionar, te ensinar, né? Senhor, o que eu tenho que fazer? O que é mais importante para eu fazer ainda nesse mês de junho? Eu vou esperar só julho agora, porque esse mês já está mais da metade. Não, né? É a mesma coisa assim, deixa eu esperar segunda-feira, né, já é final de semana. Não, amanhã é um novo dia. E amanhã a gente tem muitas coisas para fazer. Então, o que é importante que você faça amanhã? Né? Então, se você não tem esse hábito, faça isso. Se tem dificuldade, peça ajuda, ore a Deus. Se ainda assim está com dificuldade, eu quero te animar também a você procurar teu líder. Eu já tive dificuldade em algumas áreas da minha vida que eu procurei ajuda. Falei, olha, estou tendo dificuldade de me organizar nessa área. Como que é melhor eu fazer? Como que você faz? Me ajuda. Isso não é vergonha, né? A palavra fala que o Senhor não rejeita o coração quebrantado, humilde, né? A gente não pode deixar o orgulho nos atrapalhar, né? Então, assim, procure teu discipulador se você está com dificuldade, né? Está aqui os irmãos, né? Eu também me coloco à disposição juntamente com o Daniel, né? Quero testemunhar que a gente já ajudou, assim, alguns discípulos vinculados conosco, né? A planejar, a rever a agenda mesmo, sabe? Muitas vezes até planejar, vamos supor assim, as finanças, de abrir o nosso caderninho, olha, vem cá, a gente faz assim, né? Tem sido bênção na nossa vida, né? E eu já pedi ajuda, eu já tive dificuldade, tá? Então isso não é vergonha, tá? O que não pode
é você passar meses, anos e anos e anos procrastinando, sendo negligente. Amém? Então eu queria que você orasse, né, com o irmão que está ao teu lado, né, orasse por ele, abençoasse ele, né, para que o Senhor, né, dê uma direção clara, né, do que priorizar, de como planejar, de romper, né, com essa muitas vezes vagarosidade, né, às vezes em nome de uma prudência, né, que às vezes não é prudência, tá? Então vamos ter um tempo de oração, amém?